Então voltemos à leitura do livro Memórias, Sonhos, Reflexões de Carl Gustav Jung, a autobiografia dele, né? E aqui ele falando da obra dele, ele diz que ela representa uma espécie de compensação frente ao mundo contemporâneo em que eu vivo. E eu precisava dizer o que ninguém queria ouvir. Jung tem essa coisa profética, essa coisa messiânica, né? Ele se sente portador de uma mensagem que aborrece o mundo. A formação protestante dele deu a ele essa característica singular, aquela dos profetas que são obrigados a dizer coisas que eles próprios não gostam de dizer, mas que uma força interior os obriga a dizer algo maior do que eles. O que ele vai descrever depois como sendo um self, uma totalidade que é maior do que a própria vontade dele. Lembremos, né, de Jesus lá nos últimos momentos de sua vida dizendo que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. A vontade do self de Jesus. Por ele, provavelmente, ele não estaria ali crucificado e sendo morto. Estaria com Madalena, né? Estaria vivendo uma vida mundana, feliz, né? O filme A Última Tentação de Cristo mostra esse aspecto, né? Mas ele obedece a esse self interior que o obriga a sacrificar sua vida pessoal em benefício de uma vida coletiva. E Jung se sente assim. Então ele continua. Esse é o motivo pelo qual, muitas vezes, no início da tarefa dele, né, ele se sentiu tão isolado. Naturalmente, se eu digo coisas que o coletivo não gosta de ouvir, o coletivo não só me critica, como me isola com uma forma defensiva de não querer contactar a sua própria verdade. E nós sabemos como é que esse coletivo funciona, como é que a massa funciona, né? A massa ovaciona os opressores, né, e pune aquele que traz a mensagem de libertação. A massa funciona assim, sempre funcionou assim. Matou Jesus, matou Gandhi, matou Luther King, a massa funciona assim, né? Porque para ser livre tem que pensar, tem que refletir, tem que meditar, tem que entrar em contato consigo próprio, né? São todas essas tarefas muito difíceis de serem feitas, né? E quando alguém propõe isso, a massa então rejeita e crucifica de muitas formas, né? Não só matando fisicamente, mas também condenando ao ostracismo o indivíduo, né? O Jung disse que sabia que os homens reagiriam pela recusa, pois é difícil aceitar a compensação de seu mundo consciente, né? Hoje posso dizer, é maravilhoso que tenha tido tanto sucesso, mais do que jamais esperei. Para mim, e aqui o ponto nodal da fala de Jung, né, o essencial sempre foi dizer o que tinha a dizer, né? Então, no processo de individuação, obrigatoriamente você é levado a ser honesto, honestíssimo com você próprio, né? E isso faz com que você seja efetivamente uma persona non grata, principalmente se você tiver uma vocação pública, como por exemplo Jung teve, né? Algumas outras pessoas conseguem viver isso na solidão de suas próprias vidas e ficam comprometidas com sua própria verdade, né, correndo o risco de se tornarem um pouco narcisistas ou serem acusadas de narcisistas, né, porque não compartilham aquilo que descobrem com o mundo, né? Não sabemos de qualquer forma o que acontece. Neste caso, Jung quis compartilhar e se sente totalmente rejeitado, né, pelo coletivo, né? Sabemos que ainda hoje a psicologia de Jung não é muito aceita nas universidades. Eu tenho a impressão, não tenho certeza, mas tenho a impressão de que eu fui a primeira pessoa a introduzir a psicologia analítica na universidade. Porque eu era estudante, um dia eu vou falar sobre isso mais longamente, eu era estudante de psicologia, tinha um professor psicanalista e eu discutia com ele Jung, ele gostava, e nós dois fizemos uma ementa e apresentamos ao departamento de psicologia da Universidade de Gama Filho. Então logo eu me formei, eu fui convidado para dar essa disciplina. Eu não sabia de nenhuma outra universidade no Rio de Janeiro que oferecesse como disciplina eletiva, não obrigatória, né, o curso de introdução à psicologia analítica, que eu tive naturalmente a honra de ser o professor e também o criador, junto com o meu saudoso professor de psicanálise, professor Mário Barreto.
É bacana ver essa história do Jung dizer aqui que ele disse o que ele tinha que dizer, né? E mais do que dizer para os outros, dizer para si aquilo que é preciso ser dito é de fundamental importância. Porque ninguém pode falar para o outro sem antes falar para si próprio, né? A menos que seja um hipócrita, né? Aquele que está no caminho da individuação, ele está, na verdade, envolvido por uma paixão tão intensa, tão forte, né? Que ele pode dar a sua colaboração e deve dar a sua colaboração no mundo, né? Mas não obrigatoriamente sob a forma política, né? Mas pode ser também no sacrário íntimo, né, de sua própria vida e do seu trabalho, que neste caso é o meu, um consultório de psicologia.